a nossa 13ª aula virtual. E hoje a gente vai estar dando, início ao nosso módulo 5, onde hoje a gente vai ver apenas o gênero que é poema. A gente vai ver desde a origem do nome, a sua definição, métrica, sonoridade, musicalidade, tipos de rima. Eu trago aqui alguns exemplos de poemas de um dos maiores escritores brasileiros, tá? E eu peço que antes que a gente comece a nossa aula, vocês dão uma pausazinha aí, aperta o stop, pega seu livro, pega seu caderno, porque muito do que eu trago aqui não tem no livro e tem coisa no livro que vem a somar com o que eu trago aqui, tá certo? Então eu preciso que vocês peguem o livro, peguem seu caderno e anotem aqui alguns pontos, tá? Aqui a gente vai ver métrica, tipos de rima e tudo sobre poema hoje, é tanto que hoje a gente não vai ver gramática, a gente vai ter uma aula só de literatura. Hoje a aula do 9º ano B, com a abertura do módulo 5, é só poema. Esse gênero que eu gosto tanto e que é muito agradável quando a gente está aí no nosso encontro, quando a gente está na nossa aula presencial, mas infelizmente esse ano, graças a Deus que você já tem uma base sobre poema e na nossa primeira vez, nosso primeiro contato com o poema, a gente estava junto. Então hoje a gente só vai somar com aquilo que vocês já têm e o que já foi apresentado a vocês por mim no 8º ano. Hoje a gente vai ver um pouco sobre poema, que diz o seguinte: de antemão eu sempre já começo com a definição do gênero. Hoje eu fiz um pouquinho diferente e trouxe para vocês uma curiosidade, que é o significado do poema, da palavra poema e sua origem. Ela é de origem grega e ela significa fazer, criar ou compor. Tá? Então, como tudo que é novo ele precisa ser nomeado, os gregos nomearam o nome poema porque eles precisavam fazer, criar e compor. É algo único, tá? A palavra poema deriva do verbo poim, que significa fazer, criar ou compor. E é inquestionável a sua importância para a literatura, não só para a literatura brasileira, mas para toda a literatura, quando a gente fala de uma literatura universal, bem como a sua influência nas composições literárias e posteriores. A gente tem aí a importância da literatura grega, porque foi onde tudo começou, tá? E por isso o nome é de origem grega, que ele dá ali a ideia de fazer, criar ou compor. Isso aqui é só a critério de curiosidade, de informação para vocês, que eu achei interessante, para que vocês pudessem aí estar sempre melhorando o vocabulário, uma vez que vocês já são 9º ano. Nesse slide agora, a gente vai ver agora um pouquinho de como se trata desse gênero, de como ele é presente. Ele tem assim uma origem bem lá atrás, há muito tempo atrás, mas os textos eles são tão especiais que mesmo escrito há séculos atrás, há muito tempo atrás, ele ainda transmite muita coisa do que sentimos hoje. Ele é um texto onde ele vai trazer emoções, tristeza, a gente vai ver muitos versos, muitos sonetos, muitos poemas, muita poesia falando de amor, muita poesia falando do trágico, da morte. A gente vai ver muito texto literário falando sobre sentimento. Mas isso não quer dizer que quem compôs o poema ou o soneto, seja qual for o texto literário, ele precisa ter vivido aquilo. É lógico que quando ele está ali na escrita e escreve aquilo que está sendo vivido, é mais fiel àquela emoção. Mas isso não quer dizer que todo poema escrito foi vivido por quem o compôs, ok? Aqui eu trago o seguinte: na literatura contemporânea, ou seja, as atuais, os mais atuais, os poemas de formas fixas, como o soneto, cedem o espaço para formas menores e convencionais, nada convencionais, que abandonam a métrica e adotam versos livres, os quais as palavras e seus significados são substratos do poema. Isso eu quero dizer o seguinte: que os poemas de hoje em dia, do contemporâneo, como eu trago aqui no slide, ele não necessita mais daquela sua estrutura fixa, que é como o soneto, que ele é escrito, como vocês sabem, por versos e estrofes. Hoje, na literatura contemporânea, é aceito os versos livres. O que seriam os versos livres?
Eu posso estar ali fazendo um texto literário, uma obra literária, um poema, um soneto, e não ter a obrigatoriedade da rima nos meus versos. A gente sabe que nos textos literários, nos poemas e nos sonetos, a gente tem a presença da musicalidade. E a presença da musicalidade no poema e na poesia, ela só acontece graças à rima e suas classificações. Não é? Porque a gente tem aí diversos tipos de rimas. Já na literatura contemporânea, ela não obriga esse tipo de verso. Então, são textos que a gente consegue dizer que eles são mais suaves, por não ter a obrigatoriedade da musicalidade e da rima nos seus versos. Porém, eles ainda são distribuídos em versos e estrofes. Nesse novo slide, a gente vai ver agora o que é o poema. O que seria o poema? Quando a gente fala poema, o que é que vem à nossa cabeça? Aí, muitas vezes, quando a gente pensa em poema, a gente já vem na nossa lembrança o nome de alguns escritores. Por serem tão importantes para a nossa literatura, o que não vem a obra, vem quem o produziu. Na verdade, quando a gente fala de poema, eu penso logo em Carlos Drummond, eu penso logo em Mário Quintana, Vinícius de Moraes. São grandes nomes da literatura brasileira. Muitas vezes a gente não lembra nem do poema, mas a gente lembra de quem escreveu ali, da sua importância para a nossa literatura. O poema é uma obra literária que pertence ao gênero poesia, cuja apresentação pode surgir de formas em versos e estrofes, e tem a finalidade de manifestar ali sentimentos, tá? O texto expõe temas variados em que há enredo e ação, escritos através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o autor. Por mais que fale de amor no nosso texto, por mais triste que seja a nossa obra, o nosso poema, ele sensibiliza o seu leitor. A gente começa a imaginar, ele é tão bem escrito, graças à sua métrica, que a gente também vai ver à frente, a métrica, a organização dos versos, das rimas, a gente começa ali a produzir, não é, aquelas imagens do que está sendo escrito, tá? No próximo slide, começo a falar sobre a linguagem no poema, que diz o seguinte: existem vários poemas que foram convertidos em canções porque foram lhe acrescentadas a música. A gente sabe que hoje o que a gente chama de poema lírico e a presença da música no poema e no texto literário, na poesia, é graças a esse instrumento que logo quando ele começou a surgir, ele era declamado ali ao público através do som da lira. E desde então, a musicalidade ela começou a entrar junto com a literatura e a criação desse gênero para dar um ar mais, para conseguir sensibilizar e alcançar, como eles diziam, alcançar corações mais duros, mais fechados. Então, a presença da musicalidade nesse tipo de gênero, ela é fortíssima, não tanto nos textos contemporâneos, como eu falei para vocês, porque ele já tem um outro tipo de estrutura. Geralmente se apresenta em formas de versos, estrofes e rima e ritmo. A prosopopeia tem caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. Então a linguagem, né, todo o sentimento ali, por mais drástico que seja o poema, a gente vai ver a presença da musicalidade, a organização das rimas, e tudo isso faz com que a música e a emoção consiga sensibilizar o nosso leitor. E é através da junção desses dois elementos que consegue nos deixar um pouco mais emotivo quando a gente faz uma leitura de um poema, certo? Sabendo que a leitura de um poema, como foi dito em sala, ela não é, para fazer uma boa leitura de um poema, não precisa ser uma leitura rápida. A gente precisa ter algumas pausas para que a musicalidade esteja presente na leitura desse gênero textual, ok? Agora a gente vai ver só um pouquinho mais sobre curiosidades desse poema. Eu gosto sempre de trazer curiosidades, não sei se vocês já perceberam. Na Grécia Antiga,
todas as produções literárias, os gêneros épicos, líricos e dramáticos eram considerados poemas. Como foi na Grécia, né, o berço ali desse gênero, tudo que era escrito, todas as produções literárias, eles nomeavam como poema. Daí então foi com o passar do tempo que na hora das declamações entrava ali uma pessoa para tocar o instrumento lira, e aí começou a se diferenciar, se distanciar e saber o que era poema e o que não, uma vez que a musicalidade começou a ser ali introduzida nesse gênero. O poema lírico era assim designado por ser cantado ao som da lira, instrumento musical, originou o gênero da arte que hoje se entende como lírico. Lembra quando a gente diz que vocês, professora, eu não estou entendendo isso aqui? O que é que ele está querendo dizer? Aí eu sempre digo assim, vejam que o que o lírico ele está querendo dizer é dessa origem aqui, ok? Os poemas dramáticos eram escritos de formas de versos para serem encenados, que além de ter essa declamação dos poemas, a gente tinha também alguns textos literários, alguns poemas que eles eram encenados. É tanto que hoje tem alguns ensaios, né, algumas apresentações de arte, falando no mais alto nível, né, culturalmente falando, a gente vê algumas peças, né, que se trazem a origem dessa época aqui. O Cisne Negro no balé, que tem toda aquela presença da musicalidade, era dessa forma aqui que eram representadas lá atrás, tá? Agora vejam só. No Brasil, um pouquinho mais de curiosidade. No Brasil, alguns dos poetas e poetisas mais famosos, como são Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector e Ferreira Goulart, entre outros. Esses só são alguns, né, como eu falei para vocês, que quando a gente fala de poema, poesia e texto literário já nos vem à cabeça. Lembrando que Clarice está aí representando as mulheres, que foi uma das maiores escritoras, tida na sua época como louca, e hoje a gente conhece a Clarice Lispector, né, uma das maiores escritoras da literatura brasileira. Quando a gente diz que ela tinha alguns desvaneios, né, alguns índices de loucura ali, mas era nesse momento que a sociedade jogava ela como louca, que ele escrevia os mais belos poemas e os mais belos textos literários. Também como poemas em português, temos Fernando Pessoa, que é um dos poetas mais conhecidos em todo o mundo. De todos esses aqui, são dos mais respeitados na literatura brasileira. A gente tem Fernando Pessoa, que é um dos escritores brasileiros, que ele é reconhecido em todo o mundo. Para vocês verem que a literatura, que por mais que digam que seja coisa do passado, que hoje em dia ninguém quer mais saber o que é isso, hoje em dia, por mais que tenham muito, já tem uma porcentagem, né, bem expressiva de pessoas que não ligam, não entendem isso como arte, o texto como arte, a literatura enquanto arte, mas eu posso dizer que a literatura em si é uma das artes mais expressivas, ainda que permanecem ao longo de toda a evolução. Agora a gente vê o seguinte, a gente começa a ver a estrutura do poema, que para vocês que são nono ano, não é a primeira vez que a gente vê, eu vou estar só passando bem rápido, é a questão da estrutura, que a gente já viu ano passado, no oitavo ano. As características do poema são versos, métrica, as estrofes, as rimas e o ritmo. Logo, o agrupamento dos versos são as estrofes. De antemão, vocês já sabem que cada linha ali presente são os versos, cada conjunto de versos ou cada bloco de versos são estrofes. A métrica é representada pelo número de sílabas em cada verso. Isso aí a gente vai ver esse ano, tá? Assunto de nono ano e ensino médio, que é como a gente vai ali saber e contar as sílabas de cada poema. Lembrando que a separação dessas sílabas poéticas aqui, na questão da métrica, não é separação silábica como na gramática. Essa separação aqui, ela se dá ao som de cada palavra, tá? Não é por sílaba, e sim por som. E não se preocupem, vocês vão ficar bem aperreados na primeira atividade, mas a gente vai fazer sempre, 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 a ponto de vocês fazerem e não sentirem mais dificuldade em contar as sílabas poéticas.
Dá um pouquinho de trabalho? Dá sim, mas aí é bem fácil depois que vocês pegarem. A gente não separa por sílaba, a gente separa sim pelo som de cada palavra. A rima, pelos resultados de sons iguais, desde o meio ao final dos versos, dando a ele o ritmo e o tempo correto das frases, certo? A gente viu aqui a métrica, que é representada pelo número de sílabas, que a gente vai aprender a contar um pouco mais na frente, e aqui a gente viu a rima, que é a representação do som, desde o meio ao final de cada verso, que é ele que dá ali o ritmo, né, correto de cada leitura, de cada frase, certo? Isso aqui é só o início da estrutura do poema. A gente vai ver um pouco mais agora, quando eu digo assim, classificação das estrofes quanto ao número de versos. A gente sabe que a estrofe, ela é o conjunto de versos, certo? Aí aqui eu trago alguns números para vocês, e é aqui que eu quero que você dê um stop aí, dá uma pausazinha no vídeo e anota isso aqui, porque vai ter alguns enunciados de algumas atividades, ou até mesmo da prova, que eu vou pedir para vocês dizerem que quantas estrofes, tem de quantos versos. E aqui eu tenho para vocês, eu deixei aqui bem organizadinho, que dá para vocês anotarem. Eu vou fazer só uma leitura rapidinho para vocês. Estrofe com verso, estrofe com 2 versos, estrofe com 3, com 4, com 5, e aqui eu trago até com 10 versos, tá? Que são aquelas estrofes que não são tão comuns, até porque não são tão comuns em poemas, mas ela é bem comum quando ela tem um poema escrito em apenas um verso, tá? Então aqui eu trago a quantidade de versos e a sua classificação e como devemos chamar, lembrando que, se a gente lembrar que soneto eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, se eu falo que eu tenho 2 quartetos, eu tenho 2 estrofes de 4 versos. E se eu digo que eu tenho 2 tercetos, eu tenho 2 estrofes de 3 versos, ok? Então são esses nomes aí que vocês já vão começar a se familiarizar para que dentro do enunciado da questão, ou até quando eu for pedir para que vocês escrevam alguns versos, escrevam algumas estrofes, vocês já saibam, identifiquem, anota isso tudinho aí no caderno, tá? Na próxima, eu trago o seguinte, exemplo de uma quadra, ou seja, de uma estrofe com 4 versos desse escritor que eu tenho uma admiração muito grande, que é Mário Quintana, que diz o seguinte: todos estes que aí estão, atravancando pelo meu caminho, eles passaram e eu passarinho. Professora, mas aqui só tem eu passarinho. Conta como um verso? Conta sim, tá? Eu podia ter aqui só o eu e o passarinho aqui embaixo. Também seria aqui 5 versos, tá? Uma vez que no texto literário a gente tem uma nomenclatura para dizer que ele tem uma liberdade na escrita, que é o que a gente chama de licença poética, tá? Ele pode colocar aqui um eu, um e na linha abaixo, no verso abaixo, continuar com a escrita, e essa palavra ou essa consoante, ela vai somar também como verso. Então, isso aqui é um exemplo de uma quadra, ou seja, de uma estrofe com 4 versos, ok? E aqui é de Mário Quintana. Agora eu tenho um outro exemplo de uma sextilha, ou seja, uma estrofe de 6 versos. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança dali. Um de raiva delira, o outro enlouquece. O outro de martírios embrutece, cantando, geme e ri. De Castro Alves. Aqui eu tenho uma estrofe de 6 versos e aqui é mais um exemplo para vocês do que seria uma sextilha. E essa aqui ela já tem uma ideia mais, né, de um momento perturbado do eu lírico ali, quando ele diz: presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, o outro enlouquece, outro de martírios embrutece,
cantando, geme e ri. Quanta realidade, né? Se a gente trouxer para a nossa realidade uma cadeia, a gente vai encontrar todos os personagens, né? Porque um enlouquece, o outro embrutece, né? Fica bravo. E aqui a gente tem esse exemplo aí na escrita de Castro Alves, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo, como eu falei para vocês, de uma sextilha, que nada mais é do que uma estrofe de 6 versos. Aqui a gente começa a ver a rima, né? Porque a gente tem a definição de rima e as suas classificações, porque existe a diferença da rima, tá? A rima se caracteriza pelas repetições de som do meio para o final de cada verso, conferindo ali a musicalidade do poema. Aqui eu trago classificação de rima. Poderá ser feita quanto à fonética, ou seja, quanto ao som, quanto ao valor, quanto à acentuação e quanto à posição dos versos em sua estrofe. Então depende muito ali o efeito que a rima dá, de onde ela se encontra. Tá? Lembrando que a rima é quem vai estar ali dando ordem ao ritmo do poema, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa classificação. Os tipos de rimas. As rimas, elas podem vir alternadas ou cruzadas. Quando eu falo alternadas e cruzadas, eu tenho um esquema aqui de AB, AB. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto verso. E aqui eu trago essa estrofe para que vocês possam ver a presença da rima e como ela é importante para a musicalidade. A névoa da manhã, tranquila e suave, vieste do fundo incerto do passado, e ainda não tinhas o mesmo passo da ave e o mesmo olhar magoado. Eu vou estar mostrando aqui a presença das rimas. Suave rima com ave. Percebam que as terminações elas são iguais. Aqui eu falo de passado e magoado, quando eu digo que a terminação está aqui, ó, ado, e esse é um trecho, né, de um poema, de um romance de Ronald de Carvalho. Isso aqui é a presença viva de um exemplo de uma rima alternada, ou também a gente pode dizer que elas são rimas cruzadas, AB, AB, ok? As rimas emparelhadas ou paralelas. Esquema de AABB, quando o primeiro verso ele rima com o segundo e o terceiro ele vem rimar com o quarto. Aí aqui eu trouxe: filho meu, de nome escrito, da minha alma no infinito, escrito a estrela em sangue, no farol da lua lange, das tuas asas serenas, faz o manto para estas penas. Percebam que elas são emparelhadas por quê? Escrito rima com infinito, sangue rima com langue, serenas rimas com penas. Olha as terminações. Ito, aqui ó, as terminações, isso são marcas da rima no poema, certo? Lembrando que as rimas elas podem vir no meio ou no final de cada verso. Porém, a presença dela no seu final é ainda maior. Isso aqui é uma estrofe do escritor Cruz e Souza. Pronto, agora a gente vai ver mais um tipo de rima, que são opostas e interpoladas. Quando é que ocorre? Quando o meu primeiro verso ele vem rimar com o meu quarto verso. Isso eu estou falando numa estrofe de 4 versos, tá? A minha primeira ele rima com a quarta e a minha segunda rima com o terceiro verso, tá? É dessa forma que vem e a gente identifica as rimas opostas e interpoladas. Aí aqui eu trago um outro exemplo do soneto da felicidade, quando eu quero mostrar para vocês que quando ocorre esse tipo de rima. No esquema AB, BA, quando rima se opõe, o primeiro verso rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro, que é no caso aí, nesse trecho de Soneto da Felicidade de Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: de todo meu amor serei atento, antes quanto tal zelo, e sempre, e tanto, e que
que mesmo que em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Atento rima com pensamento. Percebam que aqui eu tenho a presença das terminações, que no caso aqui são marcas da rima, nesses versos, e tanto rima com enquanto. De todo meu amor serei atento, antes quanto ao zelo e sempre, e tanto. De mesmo que em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Aqui eu tenho essa estrofe do Soneto da Felicidade de Vinícius de Moraes, como prova aí das rimas opostas e interpoladas. Agora a gente vai falar um pouco sobre os versos brancos, né, que eu falei lá no início da aula, que é nessa literatura mais contemporânea, que é quando não há a obrigatoriedade das rimas dos versos, eles são soltos, eles são livres, eles são brancos. Quando o poema não possui rimas, vejam um exemplo. Uma flor nasceu na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rios de aço, tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, faça completo silêncio, paralisem os negócios, garante que a flor nasceu. Isso aqui, minha gente, não deixa de ser poesia, ele não deixa de ser um texto literário, porém percebam que ele não tem a musicalidade dos tradicionais e dos fundamentais para nós, dos versos e dos poemas. Percebam que é um texto solto, né? A gente sabe que é um texto literário, ele também ganha uma licença poética, mas ele não é obrigado ali a estar nessa estrutura de rimas e de ritmo, tá? A métrica dele, percebam que também ela é diferenciada. Agora a gente vem aqui para o mais fácil para vocês, que é bem rapidinho essa explicação, sobre cada linha do poema, que chamamos de verso. E o conjunto de versos separados por conjuntos de versos ou blocos chamamos de estrofe, certo? Lembrando que de uma estrofe para outra, a gente tem sempre um espaço em branco, e se vocês escreverem no caderno, a gente sempre pula a linha para a gente seguir ali a métrica, seguir a estrutura característica deste gênero. Aqui a gente vai ver os tipos de versos. Os versos receberão nomes específicos, dependendo da quantidade de sílabas poéticas que possuem. Tá? Veja no exemplo a seguir que o poeta brincou com números de sílabas, fazendo um decrescente verso a verso. O que a gente vai ver agora no próximo slide, pronto, aqui a gente tem um exemplo vivo dessa brincadeira decrescente aí, que o autor fez, que ele começa com uma só e vejam como termina, e não deixa de ser um texto, não deixa de ter a musicalidade, e é dessa forma que a gente vai aprender a contar as sílabas poéticas que eu falei lá no início dessa aula, tá? Sobre poema. Percebam só como é lindo esse poema. Só de pó Deus o fez, mas ele, em vez de desformar, quis ser o sol e ser mar, e ser céu, ser tudo, enfim, mas nada pôde, e foi assim que se pôs a chorar de furor. Mas, foi sem a sua própria dor que as lágrimas tristes rolaram, e por molhado ficou sendo o lodo, e lodo só. Tá? Então percebam que a gente vem aqui desde uma sílaba poética até o último verso. A gente tem aqui um exemplo de um poema crescente, não é? Que ele vem aqui com uma sílaba e termina aqui com um número bem diferente do que começou, certo? Nesse novo slide, a gente vai aprender, no próximo então, realizamos a escalação desses poemas, tá? Percebendo que o primeiro verso tem, que eu escrevi, olha que chique para vocês, o verso tem apenas uma sílaba poética, e o segundo tem duas, o terceiro tem três, e assim sucessivamente. Veja o poema metrificado. O que seria um poema metrificado? Isso aqui. Pronto. Segundo aqui a métrica, como eu falei para vocês, e é aqui que eu quero que vocês deem uma paradinha, o primeiro verso ele começa com uma sílaba e a gente conclui aqui com 12 sílabas poéticas.
Noemile, como é que a gente vai saber que a gente vai fazer isso aí? Lembrando que a metrificação dos poemas, a gente não vai separar por sílabas poéticas, mas sim através da sonoridade, ou seja, do som de cada sílaba. Tá? E aqui está o exemplo, só uma sílaba poética, de pôr 2 sílabas. Deus o fez, 3 sílabas poéticas. Deus o fez, mas ele, em vez de ser, de se conformar, quis ser sol, quis ser mar. E assim vocês continuem aí com a leitura. Para aqui nesse slide. Presta bem atenção, porque temos uma atividade também sobre isso aqui, tá? Mas afinal, o que seria uma sílaba poética? Já mostrei o exemplo, já fiz uma explicação para que vocês possam ter. E agora eu trago um pouquinho a definição do que seria uma sílaba poética. A sílaba poética corresponde a uma unidade sonora, já que a poesia é um gênero textual feito para ser declamado. Por isso é idealizado e pensado em um ritmo. Isso significa que a sílaba poética é diferente da sílaba gramatical, como eu já falei para vocês, pois ela leva considerações não à gramática, mas aos sons das palavras. Tá? Como eu falei, não segue a mesma ordem da nossa gramática, né? Segue aí a questão do som mesmo das palavras, e isso é o que significa aí a sílaba poética. Agora a gente vai ver o seguinte: o que é uma estrofe? Cada um dos blocos é chamado de estrofe. Lembra que eu também já adiantei sobre estrofe? Vai ver algumas atividades falando para vocês que é bloco e outros conjuntos. Eu costumo dizer mais que são conjunto de versos. Mas existem alguns enunciados que chamam ainda estrofe de blocos. E é por isso que, como vocês são nono ano, então aí no processo, né, no final do ano, no processo seletivo, e possa ser que venha como bloco e vocês fiquem meio perdidos. Ok? No poema mencionado no exemplo lá inicial, percebemos 2 blocos de 4 linhas, mais 2 blocos de 3 linhas, que é uma estrutura de um soneto. Ou seja, são 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Ok? Lembrando que a estrofe nada mais é do que um conjunto de versos que entre uma estrofe e outra a gente pula aí uma linha, tá? Agora a gente vai ver o seguinte. Isso aqui é um outro exemplo de Vinícius de Moraes. Tem aqui primeira, segunda, terceira e quarta estrofe, tá? De todo meu amor serei atento, antes quando tal zelo e sempre. E esse é um poema que tem no livro de vocês, tá? Aí eu trouxe aqui só para vocês pararem e observarem, porque agora a gente vai trazer, com base nesse texto aqui, a gente vai ver o nosso próximo slide, que é para fazer o seguinte. A Verdade, de Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho esses 2 poemas, tá? Que vocês vão fazer o seguinte em casa, como atividade de casa. Eu quero que vocês me digam quantos versos tem o de Carlos Drummond de Andrade, o Soneto de Felicidade, e esse aqui é A Verdade, de Carlos Drummond, tá? Os 2 escritores, um dos 2 maiores escritores da literatura brasileira. E eu quero que vocês me digam quantos versos tem o primeiro, quantos versos tem o segundo, a estrofe, a métrica e a musicalidade. Nesse novo slide, eu trago o seguinte. Isso aqui é o que eu quero que vocês façam desses 2 poemas. Eu tenho um poema e eu tenho um soneto, que foram os 2 que eu consegui hoje, né, trazer para vocês e apresentar para vocês. Então, essas perguntas aqui é para o Soneto da Felicidade e essa pergunta também é para esse poema aí, Verdade, tá? De Carlos Drummond de Andrade. Aí você vai dizer quem se passava pela porta, o que trazia, vai falar um pouco sobre essa atividade aí, sobre esse texto aí de Carlos Drummond de Andrade. Aí esquecendo o nome dele, ó. Certo? E aqui, depois de fazer tanto a primeira atividade quanto a segunda atividade, tá? Vocês vão estar me mandando por e-mail. Eu sempre trago aqui o e-mail de vocês, porque ainda tem aqueles que dizem que ainda não tem o meu e-mail, tá? prisma.jamilxavier@gmail.com. Faz a atividade. O primeiro você vai me dizer quantos versos, quantas estrofes.
e do que se trata, né, o Soneto da Felicidade. E o último, tem aquelas questões aqui que vocês vão fazer falando sobre verdade, de Carlos Drummond. Fez as duas atividades, envia por e-mail, certo? Esse foi o nosso primeiro encontro virtual do módulo 5, onde a gente viu o gênero poema. Espero que vocês tenham entendido, acompanhem pelo livro. Qualquer coisa a gente tem quinta-feira, o nosso encontro remoto às 13 horas, tá? Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem.